você que acompanha o meu canal e para você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês de como eu descobri o câncer. Mas antes de entrar em toda essa história, eu quero mostrar duas peças da nossa lojinha cheias de graça. Primeiro é esse colar aqui, maravilhoso, gente. Olha, feito com zircônia, tá? Lembrando que as nossas peças são banhadas a ouro 18 quilates, tá? E a outra peça, delicadíssima também, é esse colar aqui, gente, ó, com fé escrito em zircônia, tá? Olha que maravilhoso, muito lindo. Depois que você assistir todo esse vídeo, corre para nossa lojinha para vocês verem as novidades que chegou. Bom, pessoal, o que eu quero compartilhar com vocês é que eu não tive muitos sintomas do câncer de ovário. Eu falei nos vídeos anteriores que o câncer de ovário é um assassino silencioso e realmente é, mas eu tive sintomas que fizeram com que eu tivesse uma pulguinha atrás da orelha e fosse investigar melhor como que estava a minha saúde, se estava bem, se não estava, tá? Foram coisas no ano de 2019 que foi acontecendo comigo, estranhas e inusitadas, que fizeram eu desconfiar que algo de errado estava acontecendo. Mas para vocês entenderem tudo, eu vou contar passo a passo, tá? E assim, na virada do ano de no comecinho do ano de 2019, eu e o meu marido, nós dois ajoelhamos diante do altar do Senhor e nós pedimos um filho a Deus. E começou a desenrolar tudo a partir daí. Os sinais começaram a vir e foram sinais muito estranhos, tá? A partir desse momento eu comecei a ter muitos sonhos. Sonhos, sabe quando você dorme de noite e tem pesadelo? Sonhos e pesadelos, né? No caso, eu sonhava com eu amamentando um bebê, sempre amamentando um bebê, saindo leite do meu peito. E teste de gravidez dando positivo. Isso era frequente. Eu sempre estava sonhando com esses sonhos. Amamentando o bebê, teste dando positivo. Mas a gente tentava engravidar, fazia o teste, dava negativo. Daí eu comecei a falar, oxe, tem algo de errado, né? E também, pessoal, o emprego que eu ia entrar da Avon, eu fiz um teste para entrar na empresa Avon no final de dezembro, mas a vaga era lá para fevereiro, então eu esperei, eu passei por todas as entrevistas. E aí uma bela noite, quando veio um casal aqui na minha casa, eu fui fazer um café para eles e o que aconteceu? A melita do café virou no meu braço esquerdo, tá? E queimou o meu braço. Eu tive, pessoal, queimaduras de 2º grau. Vocês não têm noção a dor que eu senti. E assim, ó, não sei se dá pra ver, mas eu orei tanto pra Deus não deixar marcas no meu braço, porque eu tive que fazer remoção de pele, né, por causa da queimadura de 2º grau. E assim, isso aconteceu tipo lá na sexta-feira. Na segunda-feira a mulher da Avon me chamou pra fazer entrevista, pra já levar os documentos pra entrar. E ela viu eu de braço enfaixado. É claro que ela não quis ficar comigo, então eu perdi o emprego da Avon por causa disso. Assim, outros sinal que Deus me deu é que quem me conhece sabe que eu era líder do Ministério Infantil da Igreja Evangélica Quadrangular, tá? E conforme eu entrava na classinha para dar aula para as crianças sempre me perguntavam, tia, você tá grávida? Aí mudava o dia, outra criança via, tia, você tá grávida? Tipo assim, sempre perguntando a mesma coisa, se eu tava grávida. E eu perguntava, mas por que? Eu tô gordinha, né? Aí elas ficavam meio assim de falar e falava não, e mudava de assunto. Mas sempre, gente, sempre, as crianças sempre perguntavam pra mim se eu estava grávida. Eu não sei se elas queriam muito que eu tivesse um filho. E aí eu comecei, putz, toda vez que eu entro na classinha, uma criança vem me perguntar isso, tá? Eu tive também 2 visões estranhíssimas, que eu nunca sou de ter visão. Eu nunca tive essas coisas e eu tive no ano de 2019.
eu, deitada assim no colchão da sala, eu abri o olho e eu vi um lobo. O lobo respirava em cima de mim como se ele quisesse me atacar. E eu não conseguia chamar o meu marido pra me defender, porque eu tava imóvel, eu tava paralisada. Mas eu não estava sonhando, eu estava vendo, era algo muito estranho, né? Eu não sei se vocês já assistiram Grey's Anatomy, uma das médicas, né, das residentes, ela diagnosticada com câncer também, ela tem alucinações. Então eu não sei se tem alguma ligação ou se Deus estava permitindo com que eu tivesse uma visão do que futuramente poderia estar acontecendo comigo, né? E também eu vi um vulto preto passando do lado da minha cama, como se fosse um poodle. E também não consegui ter reação. Eu olhei e vi aquilo lá do lado da minha cama e não consegui gritar, eu somente vi. E aí eu pensei na hora, nossa, que estranho, será que eu deixei o portão aberto? Aí eu me toquei que tipo não era real, era uma visão que eu tava tendo. Eu tive 2 pneumonias desavisadas o ano passado e eu não sou de ficar doente, tá? E eu tive 2 pneumonias e as minhas pneumonias não saravam. E, nossa, eu passei poucas e boas, sempre tá indo no postinho, fazendo raio-x. Tomei horrores de remédio. Bom, eu também tava em todo lugar que eu tava passeando, que eu tava indo, eu tava caindo na rua. Olha só cada sinal inusitado que eu tive. Eu estava caindo na rua, tropeçava e caía, aparecendo uma banana mole. É sério, pessoal, todo lugar que eu tava indo, eu tava caindo, ralando todo o meu joelho. Também, não sei se vocês lembram das fotos que eu postei aí da viagem de Gramado. Quando acabou a viagem foi extremamente maravilhosa que eu fiz com meu esposo, foi perfeita, gente. E na volta, quando eu estava assim esperando o avião chegar, o que aconteceu? Eu recebi sabe aqueles versículos que vem aleatoriamente no celular? Que tá lá em deixa eu lembrar, João 16:12, que fala, você é tipo assim, você ainda não sabe, mas você ainda não pode saber, mas eu ainda tenho muito que te revelar. É alguma coisa desse tipo. Então na hora eu pensei, putz, eu tive uma viagem maravilhosa, sabe? O que eu ainda... lembrei do versículo. Você ainda não pode suportar o que eu ainda tenho pra te revelar. Então eu fiquei imaginando, nossa, eu tive uma viagem assim maravilhosa. O que Deus tem pra me revelar que no momento de tão felicidade que eu tô, talvez iria me abalar. Porque a gente foi tão feliz nessa viagem e tal. Enfim, só pra vocês entenderem, tá? Que essas pequenas coisinhas que foram acontecendo foi deixando eu com uma pulguinha atrás da orelha, tá? E aí, como eu tava sonhando muito, que eu tava nesse meio tempo, teste de gravidez dando positivo, eu tive um pequeno sangramento, parecido com o sangramento de nidação, e fiz um teste de gravidez que deu uma segunda listrinha bem clarinha. Corri pro postinho, fiz o teste lá, a mulher escreveu que deu levemente positivo. Levemente grávida? Tipo assim, né? E aí ela me passou pra mim fazer o teste de sangue, deu negativo. Pra mim, foi aonde eu falei, não, tem algo de errado comigo. Eu passei com o ginecologista, expliquei o que aconteceu, ele me passou uma transvaginal, uma ultrassom transvaginal. Eu fui lá, fiz a ultrassom, o médico falou, você tá com 2 cistos no ovário direito, isso é normal, toda mulher pode ter, e tomando o remédio certinho, passa. Tchau, obrigado. Falou desse jeito. E, detalhe, eles não conseguiram nessa ultrassom ver o meu ovário esquerdo. Ele falou, possivelmente porque a sua bexiga tá cheia, então não dá pra ver. Pronto. Mas aí, gente, eu fiquei muito encabulada, porque eles não conseguiram ver meu ovário esquerdo, sabe? E a partir daí, eu comecei a ter sintomas. Só que aí, eu vou fazer um outro vídeo pra explicar os sintomas, tá? Esse vídeo eu vou só explicar os sinais. Aí eu comecei a ter aí que eu falei, não, tem algo de errado comigo.
tá acontecendo alguma coisa comigo que eu não tô entendendo. Esse ano de 2019 eu tive muitos sinais esquisitos, inusitados, e aí eu falei, nossa Deus, me revela. Eu comecei a orar com todo, assim, clamor que tinha dentro de mim, me revela. E eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, até isso era lá pro mês de novembro, aí eu falei, até no mês de dezembro, na virada do ano, alguma coisa desse tipo, eu quero que o Senhor me revela o que está acontecendo comigo. Então eu fiz um propósito com Deus de não orar por mim. E eu escolhi alguns nomes, eu escrevi esses nomes na minha agenda e passei a orar somente pelos meus amigos, por algumas pessoas que eu sei que estavam precisando de oração. E esqueci de mim. Aí, pessoal, dentro desse propósito que eu fiz com Deus de orar pelas pessoas que estavam precisando de oração, veio um profeta lá do Paraná, na igrejinha, né, que eu estava congregando aqui na Igreja Evangélica Quadrangular, e ele revelou que dentro de 49 dias Deus traria boas notícias. Foi aonde, dentro desses 49 dias, eu resolvi por conta própria, tá, fazer a segunda ultrassom, aonde foi constatado uma massa no meu ovário esquerdo, aonde eles não estavam conseguindo ver. Passei por tudo isso, gente. Passei por tudo isso. Eu gostaria de falar isso pra vocês, porque tudo isso serve como um testemunho. Por quê? Porque Deus, ele de alguma forma, ele estava querendo se comunicar comigo, tentando mostrar pra mim que tinha algo de errado, certo? Às vezes, no seu dia a dia, Deus vai querer se comunicar com você. E ele se comunica de várias formas. Ele usa as pessoas, ele usa um sorriso, ele usa uma palavra, ele usa um vídeo no YouTube. Ele usa tudo e qualquer coisa que ele quiser, a hora que ele quiser, tá? A mensagem que eu queria passar para vocês é essa, tá, pessoal? Eu tive pequenos sintomas depois dessa primeira ultrassom, mas eu vou deixar para fazer um outro vídeo e eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esquece de avaliar o meu vídeo, deixando o seu like, escrevendo nos comentários o que você achou, se você teve alguma experiência parecida com a minha, tá bom? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que, através das coisas que eu venho falando de Deus com vocês, as outras pessoas também venham ser alcançadas através do meu testemunho. Agradeço a oportunidade de falar com vocês. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.